com certeza. Eu fui professora primária e os restos de Anísio eu ainda peguei, porque eu já fui no governo Balbino. Mas, por exemplo, naquela época, hoje se fala tanto em avaliação, né? Vocês, então, nesse tempo estava vendo a monografia aí. Era muito simples. No final do ano, para avaliação do trabalho do professor, como do que ficou nos alunos, era uma coisa muito simples, trocávamos. Por exemplo, nós íamos, eu que ensinava na Antônio Bahia, lá na São Martim, nós íamos para a escola da Fazenda Grande e as professoras da Fazenda Grande iam para a minha escola e lá elas avaliavam os meninos e estavam também nos avaliando. Que dependendo dos resultados que os meninos obtivessem, nós tínhamos progressão por mérito. Por isso que eu não sou contra que Serra está fazendo lá em São Paulo. Está todo mundo batendo pau, mas eu não sou contra, não. Eu vivi isso. E era ótimo, porque era independente de você a avaliação das suas turmas. E aí isso ia dizer de você e do progresso do menino. Então você, como não queria ser mal avaliado, você desempenhava para que os meninos tivessem sucesso no final do ano. Simplíssimo. Anísio instalou isso e isso perdurou até algum tempo no sistema aqui na Bahia, depois desfizeram. E o ginásio foi essa oportunidade que se deu num estado que até hoje os dados indicam é um estado que tem condições de escolaridade ainda entre os piores estados do Brasil, né? Então, imagine aquela época. E a segunda coisa de Anísio, além disso, tem a ver com minha vida pessoal e o que ele significou para a Bahia, foi a capacidade dele pensar o centro. Ora, há uma certa desinformação até em alguns textos a respeito disso. A ideia de Anísio era a criação de 10 centros iniciais educacionais, que, a rigor, eram centros de demonstração, porque ali se continha até formação continuada para os professores da rede. E ele, então, o centro, no caso, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, ele instala na Liberdade, não é porque até se chama ali de Liberdade, é um equívoco do ponto de vista da história da cidade, né? Palmiúdo não era Liberdade, como Iapeí não era Liberdade, e Caixa d'Água também não. Liberdade era para lá, da Pero Vaz para lá. Então, mas ali morava o proletariado da cidade. Então, era uma escola de absoluta qualidade, desde física até as ações. E, além de tudo, um centro que pudesse, de fato, ir além do que ele chama de educação intelectual, de ensinar a ler, escrever e contar, não é? Para além disso, uma escola que pudesse, de fato, desenvolver educação integral, que não é a mesma coisa também que se disseminou, que era escola de tempo integral. Tempo, nessa escola pensada por Anísio, é consequência. Só se faz a educação integral se for em tempo integral. Os meninos o dia todo na escola, porque educação integral é educação intelectual, ensinar a escrever, a ler, a contar, a interpretar, e etc. e tal. Ter matemática, ciências, o convencional da escola inicial, e ter também o desenvolvimento das outras esferas do homem. A arte, a educação física e o trabalho. Então, isso é o princípio da educação integral, do trabalho com todas as esferas do homem, dentro da escola. Agora, só uma escola, nas proporções daquelas, é que podia proporcionar isso aos meninos. Então, isso não podia ser, talvez, uma única escola. Então, o que ele faz? Ele tem essa parte da educação intelectual na escola convencional, que são chamadas escolas classes. Uma foi instalada no Pero Vaz. Aí vem meu elo com isso. Eu fiz, como eu morava na Pero Vaz,
eu fiz estágio de escola normal na escola classe número 1 na Pero Vaz, nascendo. Vi aquilo nascendo. E a outra escola, a 2, era na Confluência e IAPI Palmiúdo, ali naquela entrada do IAPI. A terceira era lá no Palmiúdo mesmo, depois do Hospital Santa Terezinha. E a quarta era ao lado da Escola Parque, no mesmo espaço da Escola Parque, né? E a Escola Parque, que era onde os meninos iam no outro turno. Eles tinham a escola clássica, intelectual, como ele denomina até, e depois a Escola Parque, onde eles tinham educação física, artes em todos os sentidos, música, dança, teatro, etc. Uma escola com condições, até um anfiteatro e um teatro fechado, uma biblioteca maravilhosa, que eu tive lá há pouquinho tempo, para ver que vocês não abrem para a comunidade. E a biblioteca não tem um bibliotecário hoje. E tinha a socialização, que era uma das coisas fundamentais, como a educação sanitária também. Aí se brinca, diz, a Escola Parque tinha muito banheiro, mas quando o menino chegava, escovava o dente, tomava banho, porque vinham de camadas populares, às vezes não tinham esses hábitos. Ele era muito vinculado ao pensamento deweyniano, John Dewey, que é um filósofo e pensador da educação americana, né? Dewey tem, inclusive, um artigo que eles tinham uma experiência em bairros populares, e que o Patrick, que foi um discípulo de Dewey, onde eles mostravam como a educação dos meninos gerava também a educação na família. Então, os bons hábitos que você desenvolvesse nos meninos na escola, eles levavam para casa. De, sei lá, lavar a mão antes de fazer a refeição ou outras coisas parecidas. Então, a Escola Parque era um centro dessas outras esferas também, inclusive da socialização, a formação da cidadania. Os meninos tinham prefeito na escola, que era dos meninos, tinha eleição que os meninos faziam, tinha banco. Naquela época, nós não vivíamos nesse capitalismo financeiro estúpido de hoje, né? Mas o banco era uma coisinha que o acesso até era pouco. Tinha um banco. Eu tenho uma xerox do cheque de lá, uma professora velhinha me deu uma pesquisa. Ela tinha uma e eu tirei xerox para mim, tem no meu material sobre a Escola Parque. Então, a Escola Parque era a escola de educação integral. Agora, não dá para fazer isso num turno só de 4 horas, muito menos de 3, que é mais ou menos o que se vive hoje.